T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Control Atlantis. Os voos tripulados dos ônibus espaciais não passavam de 600 km de distância, isso em pleno século XXI, e mesmo assim, em 2003, o ônibus espacial Columbia explodiu e todos os 7 astronautas dentro dele morreram. Mas na década de 60 foi muito fácil fazer uma viagem à Lua de 384 mil quilômetros de ida e volta. Cadê a tecnologia da década de 60 que foi à Lua 6 vezes com 100% de sucesso? Ah, quer saber? A tecnologia foi perdida. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. But going to Mars should be one of the next series of steps that humans do. The first step should be going back to the moon for a number of technical reasons and exploration reasons, and then after that, Mars, maybe high orbit in Venus atmosphere, maybe going to Europa. There's all kinds of targets to go to, places of interest in our solar system. The only limit to human future is in our own imagination. Uma boa dose de imaginação pode produzir muitas farsas. O homem sempre imaginou, fantasiou e mentiu. A humanidade sempre foi assim. A imaginação, quando exagerada, ultrapassa a realidade. A realidade de que é impossível pisar em Marte. A realidade de que nunca fomos à Lua. É surreal pensar que Van Braun conseguiu mandar homens à Lua. Seus foguetes V2 só tinham chegado no máximo a 200 km de altitude. Muitos dos foguetes não conseguiram nem acertar o alvo. Nesse tempo, os Estados Unidos sequer colocaram um satélite em órbita. No entanto, Van Braun tinha certeza de que em apenas alguns anos, os astronautas da NASA não apenas voariam em órbita, mas também se afastariam dela e pousariam em segurança na Lua, a 384 mil quilômetros de distância. Que otimismo de tirar o fôlego! Nos bastidores das missões Apollo, a confiança não era tão grande quanto a de Van Braun. Os melhores e mais brilhantes engenheiros da NASA ainda não tinham ideia de como chegar à Lua. Na verdade, ninguém sabia ao certo como viajar até a Lua. Em 1959, um foguete sair do chão já era uma tarefa bem difícil. Muito mais difícil seria mandar foguetes e homens à Lua. Os foguetes anteriores ao Saturno, como por exemplo os foguetes Redstone, registraram uma alta taxa de falha. Dos 35 voos do Redstone, 20 foram fracassados. Nos vídeos de propaganda da NASA, ir à Lua parece ser fácil, mas não é nada fácil, para não dizer impossível.
como Van Braun poderia estar tão confiante em mandar homens à Lua? Ele sempre tinha dito que era necessário primeiro construir uma estação espacial em forma de roda. A partir desta base, o voo para a Lua será apenas um passo em comparação com as distâncias que teremos que enfrentar no espaço. Van Braun escreveu: que base? Para entender como Van Braun pensava em mandar homens à Lua, é interessante assistir um filme chamado O Homem e a Lua, que Van Braun, junto com a Disney, produziram no final da década de 50. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub. The wheel is divided into 9 sections. The first section is headquarters and communications. The next section will be for Earth weather observation and prediction. Military reconnaissance experts, aided by powerful optical and radar telescopes, will observe every point on the globe as the space station makes its complete trip around the Earth every 2 hours. Next is the emergency hospital section. And then the astronomy division, where men will keep an eye on the rocket ship as it makes its trip around the moon. The rest of the space station will house calculating machines, maintenance facilities, air conditioning equipment, living quarters, and even a botanical and zoological laboratory. This entire space station will have to be prefabricated and tested on the ground. After dismantling, it will be transported in pieces up to the orbit. For the difficult job of reassembling the structure, we have provided a new type of spacesuit. Using gyros and 2 small rocket motors, the operator can tilt and move in any direction. Located outside will be 7 remotely controlled mechanical arms, each a specialized tool. By rotating himself within the spacesuit, the operator can use any of the arms for the variety of tasks in assembling the space station. Nenhuma estação espacial foi construída em 69 para mandar homens à Lua, e muito menos os foguetes Saturno V foram reabastecidos em órbita. E essa roupa espacial nunca existiu. A Estação Espacial Internacional só começou a ser construída em 98, muito tempo depois da ida à Lua. Mas convenhamos, uma estação espacial teria sido um sucesso de propaganda fácil de fazer, não apenas na década de 60, mas hoje também. Afinal, qualquer coisa em órbita poderia ser declarada como uma estação espacial. E vale lembrar que uma estação espacial em forma de roda, tal como imaginada por Van Braun na década de 50, apareceu no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, lançado em 68, um ano antes da Apollo 11. O filme preparou a mentalidade das massas para acreditarem nas viagens espaciais e de que o homem pisaria na Lua. O verdadeiro propósito das atividades espaciais foi encoberto por um grande número de mitos, onde a fantasia e a realidade estavam bem misturadas. E o impossível acontece no mundo mágico da Disney. Enquanto trabalhava na construção de seus foguetes, Van Braun conheceu o principal criador de ilusões e fantasias de Hollywood, Walt Disney. Walt Disney não era apenas o inventor do Pato Donald ou do Mickey, mas sim dono de uma gigantesca empresa de filmes que brincava com o imaginário das pessoas. Van Braun tinha o conhecimento e a Disney dava vida às fantasias. Van Braun e a Disney trabalharam juntos em nada menos do que 3 programas de televisão sobre viagens espaciais. Em 55, a Disney manda Homens à Lua, com o filme Homem e a Lua, feito em parceria com a NASA. Presenting this week. At Disneyland Park, the realm devoted to things of the future is called Tomorrowland. One of the popular attractions here is our simulated rocket trip around the moon. After entering the Disneyland spaceport, visitors may experience the thrills
that space travelers of the future will encounter when rocket trips to the moon become a daily routine. However, scientists tell us that it will be many years before space travel becomes a reality. After consulting with the scientists, our artists and studio technicians have prepared a factual picture of how the coming conquest of the moon will be accomplished. Here to tell you about it is director Ward Kimball. When we hear the exciting news of how the rocket scientists of today are preparing for tomorrow's trip to the moon, we must remember that such a trip has long been the dream of many men since history began. But before we consider the scientific plans for a trip to the moon, let us first show you, as sort of a prologue, the results of our research into the legends and facts and foibles, superstitions of man and the moon. Roll the moon sequence, please. This is the moon. It shines over the great cities. It illuminates the countryside, and its reflection shimmers on lakes and oceans. This is the moon that saw life begin on Earth millions of years ago. As primeval man watched the moon in the night sky, it became to him an object of curiosity. Esse filme apresenta uma viagem realista e crível à Lua em um foguete, num futuro previsível, afirmava um folheto publicitário do filme. RM1 to Station 1. This is Station 1. Go ahead. Meteor puncture sealed. Estimated diameter of meteor 1/16 of an inch. Burned out. No mesmo ano, o filme Homem no Espaço, também uma parceria da Disney com a NASA, foi lançado. E 2 anos depois, mais um filme, Marte e Além. Na década de 50 e 60, a Disney foi a parceira ideal de propaganda sobre projetos espaciais extremamente caros. A Disney e a NASA eram muito próximas e até hoje são. Essa é a JPL, o laboratório de propulsão a jato da NASA, criado por Jack Parsons. Pictures, infrared pictures, measuring particles in the case of Voyager. We need to get that data back down and distribute it to the scientists. The Deep Space Network's 3 stations cover the whole sky. Peraí, você viu? Percebeu o que tem ali? Veja de novo. É o castelo da Cinderela. Nossa! O que é que esse castelo de Cinderela tá fazendo aí no laboratório de propulsão a jato da NASA? Ora, a resposta é simples. Estão rindo de você. Eles amam piadinhas, tipo colocar o formato da cabeça de Pluto, o cachorro do Mickey, no planeta Plutão. Ha, engraçado. Come on, Pluto. Pluto? Pluto! You go. My dog, Pluto. Peter Stephen Jung, um escritor que sabe muito sobre a Disney, diz que o pouso na Lua foi inventado pela Disney e por Von Braun. Em 55, o presidente Eisenhower mostrou aos seus generais o filme Homem e a Lua. Pelo filme, parecia que não seria tão difícil viajar para a Lua. 3 meses após a exibição do filme, a Casa Branca de repente anunciou que um satélite estaria orbitando a Terra em um futuro próximo. Foi só depois de assistir os filmes da Lua da Disney que muitas pessoas passaram a se interessar pelas chamadas viagens espaciais. O mundo da Disney e o mundo da NASA, o mundo mágico. O jornalista Jim Corkes escreveu: os filmes também influenciaram muitas pessoas que mais tarde se tornaram engenheiros espaciais e até mesmo altos funcionários da NASA, e tiveram um impacto cultural significativo no programa espacial americano, especialmente quando os artigos levaram a sério que os Estados Unidos deveriam entregar o programa espacial à Disney, desde que a Disney tinha um plano e uma visão. Que visão? Ora, a visão dos foguetes. Assim como Jack Parsons, Walt Disney era apaixonado por foguetes e era apaixonado também pela magia.
a magia da Disney disso, a magia da Disney daquilo, a magia da Disney vive, cruzeiro da Disney com o nome magia, é magia que não acaba mais. O mundo mágico da Disney já até inaugurou um parque temático só sobre foguetes, pois a NASA e a Disney estão bem conectadas. Buzz, I can't believe you were actually in space! Yeah! It's true. I was the first space ranger to visit the International Space Station. Way to go, Buzzarino! Let me show you. It was a fantastic program between NASA and Disney to send Buzz up and did a tremendous education program, you know, for children all over the world, and I was so proud. Ah, e só uma curiosidade. Foguetes parecem obeliscos. Obeliscos estão espalhados por todo o mundo e representam dominação e poder. Obeliscos estão eretos em vários lugares importantes da Terra. A origem dos obeliscos está no Antigo Egito. Os antigos egípcios utilizavam obeliscos como adoração a Ra, o Sol, na mitologia egípcia. Okay, cut. Wow, Neil Armstrong! Hey, wait a minute. You're supposed to be on the moon. I just saw it on TV. Oh, there's a tape delay and with all solar winds. Em 1953, já nos Estados Unidos, Van Braun escreve um livro, A Conquista da Lua. Nesse livro ele fala que tipo de foguete deveria ser construído para levar o homem até a Lua. Acredita-se comumente que os homens voarão diretamente da Terra para a Lua, mas para isso precisaríamos de um veículo de proporções tão gigantescas que se revelaria uma impossibilidade econômica. Os cálculos foram cuidadosamente elaborados sobre o tipo de veículo que precisaríamos para o voo, sem escalas da Terra para a Lua e para retornar. Os números falam por si. Seriam necessários 3 foguetes. Cada foguete seria mais alto que o Empire State Building, cerca de 400 metros, e pesaria mais ou menos a tonelagem do King Mary, 800.000 toneladas. Interessante, e bem diferente do Saturno V. I guess you knew Von Braun, right? Oh, yeah. Now, the Saturn V rocket weighed 2,500 tons. Now, that's a difference of 32,000%. How do you explain that change was made within a 3-year period? Até o nazista Van Braun, na década de 50, admitia a impossibilidade de mandar homens à Lua, mas da década de 50 até 69, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Lembra, se você não pode fazer, falsifique. O Saturno V, que supostamente levou o homem à Lua, pesava 2.500 toneladas, o que dá uma diferença de 32.000% para o foguete de 800.000 toneladas pensado por Van Braun em 53. O Saturno V era um único foguete e não 3 como Van Braun planejava. Além disso, Van Braun chegou a dizer que uma estação espacial tinha que primeiro ser construída antes de uma missão tripulada à Lua, e que o foguete seria reabastecido na órbita da estação espacial. Bem, nada disso existiu nas missões Apollo. A chamada Estação Espacial Internacional, ISS, só foi concluída em 2011, mais de 40 anos depois da Apollo 11. Van Braun também dizia que, após um pouso na Lua, as tripulações teriam que encontrar ou cavar uma caverna para se abrigar dos milhares de micrometeoritos por hora que atingem a superfície da Lua e que viajam a velocidades de até 32.000 km por hora, o que inevitavelmente perfuraria o módulo lunar, bem como a roupa do astronauta.
No livro de 1949 chamado Projeto Marte, Van Braun escreve que um tal de Elon vai nos levar até Marte. Abre aspas, o governo marciano era dirigido por 10 homens. O líder foi eleito por sufrágio universal por 5 anos e é intitulado Elon. 2 casas do parlamento promulgaram as leis a serem administradas por Elon e seu gabinete. Interessante, pois hoje existe um tal de Elon Musk que diz a mesma coisa. Elon Musk nasceu em 71 e é dono da agência espacial SpaceX, que pretende colonizar Marte até 2028. Peraí, de todos os nomes que existem, Van Braun falou em 52 que um tal Elon nos levaria até Marte. Nossa! É só mera coincidência ou tudo isso já está planejado há muito tempo? Elon Musk é um propagandista. Ele não cansa de repetir que vai nos levar a Marte. Viagens espaciais civis tornaram-se uma forma de ópio para o povo, uma promessa de salvação de uma terra condenada à destruição, uma redenção, trazendo um novo e melhor futuro para a humanidade, tipo uma religião do universo, ecumênica, reduzindo a humanidade a um único centro. Van Braun tornou-se o califa dessa nova religião, cujos livros sagrados são os livros de ficção científica, e logo logo ele seria adorado na capa da revista Time. Sua estação espacial em forma de roda, que nunca saiu do papel, apareceu 10 anos depois no épico filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É claro que tudo é pacífico no filme de Kubrick, não há corrida espacial entre americanos e russos. O filme também prepara o mundo para o contato com os alienígenas e sugere que eles são nossos criadores. Não muito diferente da NASA, que ama buscar alienígenas e diz que eles podem ser perigosos para nós. Pela primeira vez desde o início da conquista espacial, a NASA admite a possibilidade de existência de vida extraterrestre. Pois é, vida inteligente. Cientistas da Agência Espacial Americana deram até um prazo para a confirmação dessa hipótese. Apenas 2 décadas. Já pensou daqui 20 anos? Será que um dia ainda a gente vai ver seres estranhos aqui pela Terra? Lembre-se que o programa espacial americano é, em primeiro lugar, um programa militar. A NASA surgiu do NACA, uma agência dedicada à pesquisa aeronáutica militar. Os homens que pousaram na Lua eram quase todos militares, oficiais ligados pelos mecanismos de comando e obediência. Criticar a NASA é criticar o governo americano, porém, com o bode expiatório da SpaceX, as críticas serão voltadas agora ao seu dono, o Elon Musk. Sim, o mesmo Elon profetizado pelo Van Braun. Ah, um detalhe, sabe com quem Van Braun passava horas e horas conversando ao telefone? Jack Parsons? Sim, aquele cara meio maluco que dizia ser o anticristo. Van Braun morreu em 77, 5 anos depois da última viagem à Lua. Em seu túmulo está os Salmos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. É isso aí, a Lua é inacessível para nós. Nossa habitação é a Terra, não a Lua, muito menos Marte. Os astronautas da Apollo 11, Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong, além de não terem fotografado estrelas, dizem que não viram nenhuma estrela na Lua. Onde eu sei que a Lua está, há simplesmente um vazio negro. A presença da Lua é definida apenas pela ausência de estrelas. O astronauta Buzz Aldrin teve o mesmo problema em ver as trilhões de estrelas. Não era uma coisa fácil de se fazer em uma roupa pressurizada, inflada, tão dura quanto uma bola de futebol.
com uma viseira de sol dourada projetando-se do meu capacete, mas consegui direcionar minha visão para casa, e lá, no céu negro e sem estrelas, eu podia ver nosso planeta não maior que meu polegar. Nós nunca fomos capazes de ver estrelas a partir da superfície lunar ou do lado da luz do dia da lua a olho nu, sem olhar através da óptica. We're never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Note a reação de surpresa, desconforto, inquietação e preocupação do Armstrong quando Michael Collins fala ao seu lado. Armstrong parecia extremamente tenso, como se estivesse mentindo. Alguém aqui acredita que esses astronautas estão falando a verdade? As estrelas deveriam ser muito mais brilhantes na Lua devido à ausência de atmosfera. Mas espera aí, a NASA não disse recentemente que a atmosfera da Terra chega até a Lua? Eles não sabiam disso na década de 60? Eles não sabiam de nada. E para piorar, o Armstrong disse que não viu nenhuma estrela no espaço na viagem até a Lua. Armstrong, I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun. Que bagunça, cara! Você se complicou legal nessa. Agora dá pra entender o porquê Armstrong raramente dava entrevistas. Ele se confundia nas explicações e entrava em contradição. Algo está muito errado nessas declarações. Outros astronautas, inclusive das Apolos, falam o contrário do que foi dito por Armstrong. You can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. On a clear night in Colorado up in the mountains where there's no light and you can see all these stars, we'll multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. To you is the coolest, most amazing thing about being in space? The coolest thing for me is the experience of floating, not feeling my weight, and hanging by a window just after sunset and watch the stars in the big black dome of the sky. There's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of Já outros astronautas como Buzz Aldrin e Jack Schmitt, assim como Armstrong, dizem que o céu era completamente negro. Sky, of course, was black, but it had sort of a velvet sheen to it. The biggest visual surprise was just how black the sky was. You have a brilliant sun, brighter than any sun you normally would see even here in New Mexico. You have these extraordinarily high mountains. We were in a valley deeper than the Grand Canyon. But then you have this black sky, a sky blacker than black, as the old Vidicon expression used to be. O primeiro astronauta privado comercial da história, Mike Melville, não concorda com eles. Ver o céu azul brilhante se tornando escuro e ver estrelas aparecerem durante o dia é absolutamente alucinante. Afinal, quem está mentindo? Por que tantas contradições? Um astronauta da Apollo falou besteira numa entrevista dizendo que não viu estrelas na Lua. Daí, seus colegas astronautas tiveram que apoiar essa mentira para sustentar a farsa. Bem,
mas nem todos falaram a mesma coisa e entraram em contradição. No final, tudo isso não passa de uma grande farsa. Bill Kazen, engenheiro de serviços na Rocketdyne, a empresa que fabricou os foguetes das Apollos, afirmava que a NASA ordenou que Buzz Aldrin, Armstrong e Collins falassem que as estrelas não podiam ser vistas nas caminhadas na Lua. Seria mais fácil sustentar isso do que fabricar fotos com estrelas que podiam facilmente ser desmentidas. Alguém poderia pensar que, caso a ida do homem à Lua fosse uma farsa, seria extremamente complicado fornecer fotos de estrelas a partir da superfície da Lua. Ora, qualquer astrônomo poderia identificar a posição errada de alguma estrela. Seria mais fácil falsificar as imagens sem estrelas do que com elas. Existe um filme da década de 50 chamado Destino à Lua, cuja produção foi feita por George Paul, um especialista em animação. Pediram para o George que apresentasse a história do filme do modo mais realístico possível, usando animação e personagens reais. O filme foi um sucesso de bilheteria e fez a propaganda na década de 50 de como foguetes lançados na Terra poderiam pousar na Lua. Porém, mesmo com todo o realismo do filme para a época, uma das coisas que não foi possível simular fielmente foram as estrelas. Pois é, a melhor opção deve ter sido mesmo deixar as estrelas de fora das missões Apollo. Um erro comum apresentado pelos defensores das missões Apollo é dizer que no começo da década de 60 o cinema não havia implementado a técnica de sustentação por cabos. Bem, ironicamente, muito antes da Apollo 11, o filme Destino à Lua, feito em 50, utilizou a técnica de sustentação por cabos. Sim, essa técnica já existia no tempo da Apollo 11. Na Apollo 11, os astronautas levaram uma lente telescópica de 250 mm para tirar fotos da Terra no espaço. Ora, por que estando na Lua eles não tiraram uma bela foto da Terra com essa lente? Certamente seria uma imagem fantástica. A partir da Apollo 15, os astronautas passaram a levar lentes telescópicas de 500 mm. Ora essa, por que eles não apontaram essa lente gigante de 500 mm para o céu lunar, para tirar belas fotos da Terra e dos outros planetas e até mesmo das estrelas? Tipo, é um momento único que jamais poderia ser desperdiçado. Dada a importância para a astronomia, por que os astronautas das missões Apollo não tiraram fotos telescópicas dos outros planetas e das estrelas em alta resolução? Na Lua, planetas como Saturno e Vênus seriam facilmente visualizados com essas lentes. Devido à atmosfera da Terra, é difícil ver esses planetas mesmo com lentes telescópicas, mas com a baixa atmosfera na Lua, seria fácil tirar fotos deles. Os astronautas levaram à Lua coisas muito mais complicadas de serem operadas do que uma câmera telescópica, como por exemplo um sismômetro. Peraí, eles levaram um sismômetro, mas não usaram as lentes telescópicas para fazer observações e fotos como nunca antes das estrelas e planetas e principalmente da Terra? Dá para acreditar nisso? Não, não dá. E é suspeito, muito suspeito. De qualquer forma, se fosse tão fácil ir à Lua com a tecnologia da década de 60, como fizemos 6 vezes de 6 em 6 meses, de 69 até 72, hoje já teríamos até mesmo pisado em Marte. O fato de não existirem bases lunares com meio século a mais de avanços em foguetes e computadores evidencia a farsa.
Segundo os defensores das missões Apollo, uma das principais evidências de que pisamos na Lua são os espelhos ou refletores deixados lá pelos astronautas. Os defensores das missões Apollo dizem que os experimentos de reflexão de laser realizados só podem ser feitos com refletores das missões Apollo, que foram deixados na Lua. Bem, isso é claramente falso. Antes das missões Apollo era possível detectar um sinal de laser refletido da Lua. Os soviéticos alegadamente tinham enviado refletores à Lua antes das missões Apollo e não foi necessário que um homem pisasse na Lua para isso. Na verdade, você pode duvidar não só que o homem pisou na Lua, mas que existam espelhos ou refletores lá. Antes dos soviéticos alegadamente colocarem espelhos na Lua, também já era possível detectar o sinal da reflexão de um laser emitido da Terra para a Lua. Em um artigo com o título The Laser's Bright Magic, publicado na revista National Geographic, o autor relata um experimento que prova que um raio laser pode chegar à Lua e retornar com sucesso à Terra sem a necessidade de refletores na Lua. Há 4 anos, um laser de rubi consideravelmente menor do que aqueles agora disponíveis disparou uma série de pulsos na Lua a 240 mil milhas de distância. Os feixes iluminaram um ponto com menos de 2 milhas de diâmetro e foram refletidos de volta à Terra com força suficiente para ser medido por equipamentos eletrônicos ultrassensíveis. Em 1962 já era possível emitir um laser até a Lua e não precisar ter um espelho na Lua para refletir esse laser. Ou seja, não era necessário ter um espelho na Lua para fazer esse tipo de experimento. Mas de qualquer forma, vamos olhar um pouquinho para a dificuldade de acertar um raio laser aqui da Terra num alvo lá na Lua. A dificuldade de acertar um espelho na Lua com um raio laser é tão extraordinária, tão fora da nossa experiência, que é difícil acreditar que acertamos um laser num espelho na Lua. As pessoas geralmente pensam que a sequência dos eventos é dessa maneira. O laser é apontado nos supostos refletores da Lua, o laser é refletido por esses refletores e volta à Terra com a mesma potência que foi lançado. E que você vê tudo isso. Bem, isso está totalmente errado. As pessoas, quando veem fotos que nem essa, geralmente pensam que um desses feixes de laser é o laser refletido da Lua, mas não é. Não é possível fotografar ou ver um feixe de laser refletido da Lua. Isso só é supostamente feito por telescópios gigantescos que, segundo a NASA, detectam cerca de 3 fótons por pulso emitido. Um pulso tem cerca de 1 quintilhão de fótons. Imagina que você consegue disparar um feixe de laser muito potente, que consegue ser visto a pelo menos 100 km de distância de você. Tudo bem, já seria muito difícil construir um laser tão potente, mas não é impossível. Agora, imagine que você tem que acertar com esse laser um alvo de 50 centímetros quadrados, mais ou menos o tamanho de uma televisão de 30 polegadas. E imagine que esse alvo está a 100 km de distância de você. Muito difícil acertar, não é verdade? E para te dar uma colher de chá, tome como base uma Terra totalmente plana. Mas ainda assim seria muito difícil, tem os efeitos atmosféricos, refração. Tudo isso iria complicar acertar o alvo, mas não para por aí, eu vou complicar um pouquinho mais as coisas. Segundo dados oficiais da NASA, a distância entre a Terra e a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. Essa distância é supostamente calculada através do tempo que o feixe de laser leva para ir à Lua e voltar à Terra. Yes, how are you? Oh, Nice to meet you in person. Camera to your eye. Here is the Earth, and here is the Moon, and we have to send the laser beam through the atmosphere of the Earth, and the beam does diverge, and it will hit a spot a certain size on the Moon. We know that it's real because we know how long it takes to go to the Moon and back. It takes about 1.28 seconds of time
to go to the moon on the average, and another same time to come back. Com os supostos espelhos deixados na Lua, a distância da Terra à Lua é calculada de maneira simples. É só cronometrar o tempo que o laser gasta para ir à Lua, ser refletido pelo espelho e voltar para a Terra. Depois, é só dividir esse tempo por 2 e multiplicar pela velocidade da luz. Na teoria é simples, mas na prática não tem nada fácil. Seria concebível emitir um feixe de laser na Terra e acertá-lo num suposto espelho na Lua com um tamanho de 100 centímetros quadrados? Esse é o tamanho do espelho deixado pela Apollo 15, mais ou menos o tamanho de uma televisão de 30 polegadas. Bem, se a Terra e a Lua estivessem paradas e não existisse refração da luz, até que depois de algumas centenas de milhares de tentativas, você poderia acertar, mas esse não é o caso segundo o próprio modelo que a NASA adota. Veja essa representação da Terra e da Lua numa escala onde cada milímetro corresponde a 1 quilômetro. Essa imagem foi feita no AutoCAD e mostra que para 0,1 grau de inclinação do feixe emitido na Terra, ele sofre um desvio horizontal de 670 quilômetros na posição da Lua. Isso mesmo! Caso construíssemos um modelo com a refração e os movimentos relativos da Terra e Lua, esse desvio seria ainda maior. Tente imaginar o grau de precisão necessário para mirar um feixe de laser num pequeno espelho na Lua a 384 mil quilômetros de distância. Foge da compreensão de tão impossível. Bom, se você emite um laser, ok? Uma luz na Lua e ela volta, isso não garante que tenha um refletor deste tipo na Lua, ok? Então se eu apontar um laser para a Lua, apontar uma luz para a Lua, para ser mais exato, uma luz, e ela voltar, isso não significa que tem um refletor lá, ok? E não para por aí, a emissão do laser é a parte mais fácil do experimento. Muito mais difícil seria detectar esse laser refletido. Não se trata apenas de emitir o laser e acertar no espelho, mas também de ter um aparelho na posição exata para detectar o laser refletido. No caso, um telescópio gigantesco. E o curioso, tais experimentos são realizados quase que exclusivamente pela NASA no Observatório Apache. Nada conveniente para quem pensa que a NASA mente. Num episódio do programa de TV Mythbusters, os dois apresentadores do programa foram até o Observatório Apache, onde são emitidos os lasers até a Lua. Right here is the Apache Point Observatory. Now, we're firing on the order of 200 quadrillion photons per laser pulse at that reflector, and we're getting between 1 and 3 photons back per pulse if we're lucky. Se tivermos sorte, esse experimento parece confiável para você? Seria a reflexão praticamente desprezível de 3 fótons detectados pelo telescópio resultado dos espelhos na Lua? Tantas coisas poderiam fazer essa reflexão, não necessariamente espelhos. O que acontece depois no episódio? Uma funcionária teclando num computador para o laser ser disparado, e depois aparece um gráfico no computador. Initiating laser on retroreflector from Apollo 15. And there's a spike beginning to stand out. Is that it? That's the return from Apollo 15. Light returning from the laser retroreflector at exactly the wavelength and distance that we were expecting. Sério que isso provou que existem espelhos na Lua? Um gráfico no computador? E de um computador da NASA, aliás. Essa é a melhor evidência que se tem da existência de espelhos na Lua? Sério? It was our pleasure to have participated in one great adventure.
It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. Essa foi a primeira conferência para a imprensa da Apollo 11. O astronauta Neil Armstrong parece triste, desconfortável, talvez com sentimento de culpa por estar mentindo. And unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and slides which most of you have already seen. Sua postura encurvada, dificuldade e lentidão para falar. Esse homem parece estar feliz por ter pisado na Lua? Não, não mesmo. Muito preocupado em dizer as palavras certas. Parece que acabou de sair de algum velório e não da viagem fantástica até a Lua. The flight, as you know, started promptly. And I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon. Our memory of that actually differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights and those. O que vejo no Armstrong é um homem obrigado a mentir. No fundo, ele não quer mentir, mas não tem opção. O astronauta Bill Anders, piloto da Apollo 8, já com seus 85 anos, concedeu uma entrevista para a BBC. Nessa entrevista, ele diz: a NASA seria incapaz de chegar à Lua hoje. Eles estão muito engessados. A NASA se transformou em um cabide de empregos. O astronauta parece estar querendo entregar o jogo com essa declaração. Se a NASA é incapaz de chegar à Lua hoje, ela seria muito menos capaz de fazê-lo na década de 60. Com o passar do desenvolvimento tecnológico, praticamente 50 anos depois que o homem supostamente pisou na Lua, nós poderíamos investigar se a tecnologia da época das missões Apollo seria suficiente para superar a dificuldade de levar o homem à Lua e retorná-lo com segurança à Terra. Um raciocínio válido nesse caso é o seguinte: em 1969, os computadores eram piores do que os nossos celulares mais simples de hoje. Então, por que temos tanta dificuldade em mandar um homem à Lua atualmente? Afinal de contas, por que não voltamos à Lua? Ora, é de se estranhar que entre 69 até 72 nós mandávamos a cada 6 meses homens à Lua, e mais de 40 anos depois estamos tão longe de realizar tal façanha, mesmo com uma tecnologia milhares de vezes superior. Na verdade, no ano de 1971, a NASA dizia que até o ano 2000 a Lua seria colonizada. O cientista germano-norte-americano Von Braun, falando ontem durante uma entrevista à imprensa, disse que até o ano 2000 a Lua estará colonizada pelo homem. A declaração do pai dos foguetes vem corroborar afirmações de autoridades da NASA e de outros cientistas ligados aos problemas espaciais, que se têm mostrado otimistas quanto à possibilidade de aproveitamento do satélite da Terra.
onde se encontrariam grandes jazidas minerais. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Money is a good thing. If you want to buy new things, new rockets, instead of keep doing the same thing over, then it's going to cost more money, and other things need more money too. A justificativa mais comum fornecida por alguns para tal ausência de viagens à Lua nessas últimas 5 décadas é a falta de dinheiro. Convenhamos e sejamos sinceros, o problema não é o dinheiro. O governo americano, através de seu contribuinte, injeta periodicamente algumas dezenas de bilhões de dólares na NASA, praticamente todos os anos. Em 2018, por exemplo, a NASA recebeu mais de 20 bilhões de dólares do governo americano. E além do próprio governo, existem também entusiastas com muito dinheiro que ficariam felizes em fazer parte da tripulação na volta da ida do homem à Lua e pagariam por isso. O problema de não termos voltado à Lua desde 72 não é o dinheiro. O problema é o engano. Manter a farsa é difícil e repeti-la hoje, mais difícil. Sei lá, a tecnologia foi perdida.